Pessoal, a gente vai ver uma parábola, né, em que Jesus ele vai responder uma questão dos mestres da lei ali, né, dos caras que eram da religião daquela época. Eles se espantam com o seguinte: Jesus ele recebe e come com aqueles que são chamados de publicanos, que são cobradores de impostos e pecadores. Então a gente vai ver Jesus explicando para essa galera aí por que que ele come e recebe, né? Então esses publicanos e pecadores. E aí ele vai contar 3 histórias. Beleza, a gente vai ver a primeira dessas 3 histórias. Você já encontrou alguma coisa assim que estava perdida? Já achou alguma coisa de valor alguma vez? Você se recorda de alguma passagem na sua vida assim? Você, poxa, perdeu algo e aí de repente você encontrou aquilo que você tinha perdido? Eu já encontrei coisas que eu não tinha perdido. Então eu já contei essa história, né? Uma vez eu encontrei R$ 10 na UERJ, o que é um negócio assim, pô, totalmente improvável, né? Todos os estudantes da UERJ sem dinheiro. Eu trabalhava num lance lá, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, aí eu achei, assim, R$ 10. Eu não tinha como devolver. Poxa, o que é uma bênção, né? Totalmente especial, porque se tivesse como devolver, eu devolveria. Mas não tinha ninguém, não tinha dono, era ali R$ 10 meus, né? Poxa, eu também, sendo de São Gonçalo, como eu sou, não ia ficar andando pela faculdade assim, pô, quem perdeu R$ 10? Todo mundo, né? Aí na hora eu já pensei, pô, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Esses dias aconteceu um outro fenômeno também. A gente saltou do carro numa rua lá em São Gonçalo, eu e minha esposa. Cara, minha esposa olhou para o chão assim e falou: poxa, tem R$ 100 no chão, uma nota de R$ 100. E era nota verdadeira, cara. A gente achou esses dias agora R$ 100 no chão. E ninguém na rua, ninguém para devolver, não tinha como saber. Aí a gente depois deu um. Aí a gente também ficou com peso no coração, que a gente pensou assim, pô, coitada da pessoa que perdeu, né? R$ 100 assim, num tempo de crise, né? Num tempo difícil como esse, de desemprego, alguém perdeu R$ 100, não tinha como a gente achar. Aí a gente deu um destino maneiro para os R$ 100, beleza? Não torrei os R$ 100 dessa vez não, a gente deu um destino legal. Você já perdeu alguma coisa assim de importância? Jesus vai falar de 3 coisas perdidas nesse capítulo 15. Então ele vai falar de um dinheiro perdido, uma moeda perdida, para uma pessoa que precisa de dinheiro. Pô, perder dinheiro é algo totalmente trágico, né? Ruim. Vai falar de um animal perdido, que é uma ovelha perdida, que é a parábola que a gente vai ver agora. E Jesus vai falar de um filho perdido, que a gente vai ver semana que vem. Hoje é uma noite especial, meu pai está aqui hoje na igreja pela primeira vez, assim, muito especial para mim mesmo. Veio me acompanhar aí, fazer companhia para mim. E aí, não sei se ele se incomodaria, mas eu vou contar a história. Uma vez, meu pai foi a um casamento quando eu e meu irmão éramos pequenos. Vocês sabem, né, que meu irmão é João, né, canta no louvor e tal, beleza. E aí, a gente, poxa, criancinha, assim, pequenininho, e ele resolveu levar a gente a um casamento. Só que aí, quando ele voltou para casa, ele foi sem a minha mãe. Quando ele voltou para casa, minha mãe perguntou assim: ué, cadê as crianças? E aí meu pai se lembrou que ele esqueceu a gente na igreja. Só que a gente já tinha um treinamento lá de guerra, lá que a gente tinha, ó, se você se perder, você fica parado no mesmo lugar, não vai com ninguém, não aceita nada, fica parado e espera que a gente vai te achar. E aí a gente ficou paradinho lá dentro da igreja, todo mundo foi embora e a gente ficou. Aí, poxa, meu pai se lembrou, voltou, achou a gente lá na igreja e a gente, poxa, foi encontrado. Cara, Jesus vai falar dessa emoção de você encontrar algo que você perdeu, mas algo que tenha bastante valor. E a gente vai ver isso nessa parábola. Vamos ler então o texto? Ó, é Lucas 15, do verso 1 ao 7. Diz assim então o Evangelho de Jesus: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. O que significa isso, né? Publicanos e pecadores aí,
Vou interromper a leitura, beleza? O que significa isso, publicanos e pecadores, né? São cobradores, então, de impostos. Então, era um tipo de gente que aquela galera ali não curtia. Então, entende? Porque eles eram dominados por um império, o Império Romano, e tinha gente do povo deles que recolhia os impostos para aquele império. E aí, aquela pessoa que fazia esse serviço era uma pessoa mal vista, considerada assim um traidor daquele povo. Você consegue entender? Jesus recebia essas pessoas e pessoas que eram chamadas de pecadores. Então, o povo tinha consciência de que algumas pessoas eram pecadoras e outras não, diferentemente do que a Bíblia diz para a gente. A gente entende, pelo que a Bíblia diz, lá em Romanos 3, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Todo mundo pecou, todo mundo é pecador. Mas essa galera aqui acha que não. Eles acham assim, tem um pessoal que é santo e tem um pessoal que é pecador. Não é todo mundo pecador, não, é um grupo só. E Jesus anda justamente, beleza, com essa galera. E aí o verso 2 diz assim: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Parece que para essa cultura tem uma diferença entre você receber e comer. Nesse tempo aqui, você não comeria com qualquer pessoa. Sabe esses... Agora a gente está com um distanciamento, né? Mas sabe, bandejão, por exemplo, bandejão da UF. Alguém sabe o que é um bandejão? É o seguinte, é uma mesa gigantesca. E aí você, se vira, senta lá no meio de todo mundo, é uma mesa com 30, e você senta no meio daquela galera ali. E às vezes você senta com gente que você não conhece, mas geralmente forma aquela panelinha. Eu tinha a minha panela também ali na UF e tal. Era a galera meio menosprezada lá que eu andava junto, que era o pessoal de letras. Aí, que tinha, né, na faculdade tem essas paradas, infelizmente. Eu sou de direita, o pessoal acha que é melhor, né? Eu sou, de medicina. Medicina, então, né? Muito superior. Fazia letras, falava letras. Aí, sentava com aquela galerinha ali, ninguém se importava. Mas nesse tempo, você não come com qualquer pessoa. Esse era um gesto de comunhão. Receber em casa, então, era coisa raríssima. Para eles, na verdade, era pior você receber uma pessoa na sua casa do que comer com ela. Então, se você fosse à casa dela e comesse com ela, era como se você desse honra para aquela pessoa. Então, assim, a sua presença está honrando aquela pessoa. Ainda que ela não tenha muita honra, pelo menos no meio do pessoal, não seja muito famoso, não seja muito popular. Mas o contrário seria uma desonra. Então, assim, Jesus recebe pecadores e publicanos. Então, é como se Jesus fosse desonrado pela presença dessas pessoas com ele. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus queria receber quem quisesse estar com ele, e Jesus queria comer com quem quisesse comer com ele, porque o interesse dele era quem tivesse com o coração disposto, era pregar o evangelho de Jesus para quem quisesse. Então Jesus pouco se importa. Mas aqueles homens vão até Jesus e se espantam com esse fato. E aí Jesus vai contar uma história agora para a gente, para explicar por que ele faz isso. Então assim, por que você come com essa galera? Por que você recebe essa galera? Aí Jesus vai agora dizer por que come, por que recebe essa galera. Verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. O que é uma parábola? É uma comparação que ele vai fazer. Tem duas histórias. A história nossa, que é da vida real, e a história ficcional, da ficção. Essa história aqui que ele está contando. Uma história que é que ele está contando tem a ver com a vida real. E a gente vai ter que ver qual lição que ele quer que a gente tire. Obviamente a lição é explicar por que ele come com essas pessoas. Verso 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então, olha só. Jesus pergunta para aquele grupo que se considerava melhor do que os outros, que achava que tinha uma galera que era pior, que era publicano e pecadora. Jesus fala para eles assim, qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma,
não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Esses homens não achavam, nessa época, essa profissão de ser pastor de ovelhas. Pô, a gente sabe de pastor dentro do contexto religioso, beleza? Nessa metáfora, assim, pô, tem um líder que é pastor e, pô, a gente é ovelha. Sou ovelha, né? A gente tem um pastor aqui que é o pastor Henrique. Mas para essa galera, não, isso era o trabalho que eles tinham, beleza? Só que os fariseus não eram pastores de ovelhas. Para eles, na verdade, ser pastor de ovelhas era uma forma de rebaixamento. Se você ler os textos desse tempo, do século I, você vai entender que essa profissão de pastor não é muito legal. Porque, de modo geral, o pastor tem dificuldade de tomar banho, de modo geral, tem dificuldade de se lavar, o pastor está sujo, o pastor não cheira bem. Beleza? Então, essa galera não curtia essa comparação. Jesus faz até uma comparação assim, que eles acham estranho. Pô, a gente tem ovelha. Que história é essa? A gente tem ovelha. Mas Jesus continua. Verso 5, para você não se perder. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Olha só o que está rolando aqui. É estranho, porque quando o pastor acha a ovelha, ele não puxa a ovelha, beleza? E tipo assim, dá um tapinha na ovelha, ó, vamos voltar agora, você foi encontrado agora, né? Vamos voltar para o nosso rebanho. Mas não, o que ele faz? Primeiro, ele se alegra, que o texto diz que alegremente, beleza, ele coloca a ovelha nos ombros. Pô, a ovelha é um animal pesado. O pastor tem que colocar essa ovelha nos ombros e carregar até chegar ao local em que a ovelha descansa. Sabe por quê? Se você perguntar para qualquer pastor de ovelhas, você não conhece um pastor de ovelhas? Alguém conhece um pastor de ovelhas aqui, assim, de vida real mesmo, sem ser na metáfora do evangelho? Se você perguntar para qualquer pastor de ovelhas do Oriente Médio, por exemplo, ele vai te dizer o seguinte, que quando a ovelha se perde, e eles já vivenciaram isso várias vezes, Jesus está contando uma história que eles estão entendendo, mas a gente não está entendendo, porque tem 2000 anos de diferença. Eles sabem assim que quando a ovelha se perde, quando ela percebe de algum modo que ela está perdida, ela deita no chão e ela fica tipo triste, parada, ela não consegue mais andar. Então, quando o pastor encontra a ovelha, ele não tem como puxar a ovelha, mandar a ovelha andar, ela não anda, simplesmente ela fica estática, parada. Então, o pastor tem que carregar o peso da ovelha até levar a ovelha de volta para sua casa. Poxa, olha que história bonita, cara. O pastor poderia ficar chateado, né? Cara, vou ter que carregar, sei lá, qual distância, um animal pesado nas costas para colocar esse animal de volta à sua casa. Beleza, de volta ao seu rebanho. Mas não, ele se alegra. E quando ele encontra os seus amigos e os seus vizinhos, o que ele diz? Pô, vamos festejar, comemora comigo, vocês têm que se alegrar. Porque eu achei, depois de ter carregado nas costas, eu achei a minha ovelha que estava perdida. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Verso 7, para finalizar. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus explica então para aqueles caras por que ele come com pecadores e publicanos. Todo mundo é pecador, beleza? Mas por que ele come com pecadores na pergunta daquela galera e publicanos? Por quê? Porque quando um desses que se reconhecem pecadores, eles se arrependem, cara, quando eles são encontrados, há muita alegria no céu. Mais alegria do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Amém? O que esse texto ensina para a gente? Então, 3 lições aí que esse texto ensina para a gente. Primeira lição, nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados pelo bom pastor. Primeira lição aí para você anotar, beleza? Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados pelo bom pastor. Perceba, não é a ovelha que vai ao encontro do pastor, é o pastor que vai ao encontro da ovelha. Nessa relação, dessa parábola, poxa, não há mérito nenhum da nossa parte. A gente estava perdido, a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia o caminho de casa. A gente só podia deitar no chão e chorar, e esperar que alguma coisa ruim acontecesse. Porque se a ovelha não fosse encontrada, ela seria encontrada por algum animal, senão ela ia morrer de fome ou de sede. Mas aqui o que acontece é que o bom pastor encontra a ovelha. Jesus está dizendo isso para a gente. Se você um dia se percebeu crente, cristão, acreditando no Evangelho de Jesus, foi porque você foi encontrado. A gente às vezes acha que a gente encontrou alguma coisa, mas não. Fomos encontrados, estávamos perdidos e fomos achados. Aleluia. Amém. Segunda lição que esse texto traz para a gente, ó. Isso, para o pastor, achar uma ovelha perdida, isso lhe traz alegria. O céu se alegra quando um pecador se arrepende. O céu se alegra quando a gente se arrepende. O céu se alegra com a nossa vida quando a gente é encontrado por Jesus Cristo. Mesmo sabendo, Jesus, que vai ter que carregar a gente nos ombros, porque a gente não vai conseguir chegar ao final do destino sozinho. A gente não vai conseguir encontrar o caminho de casa sozinho. A gente, pela nossa força, a gente não sabe o que fazer. A gente não tem direção. Você já viu uma pessoa perdida, cara? Como é triste você perceber que uma pessoa está perdida, uma pessoa está sem direção. Eu já contei essa história para vocês, né? Vou repetir. Trabalhava num presídio feminino chamado Talavera Bruce. E aí uma vez uma mulher foi solta desse presídio e ela não sabia para que lado ela ia. Se era para a direita ou para a esquerda. Ela estava completamente perdida. Vocês não imaginam o tipo de olhar de uma pessoa perdida, cara. De uma criança, por exemplo, que se perde numa praia, e aí depois, se Deus quiser, né, a família encontra. Cara, é um olhar de desespero, é uma sensação de não saber o que fazer, de não ter para onde ir. A gente sabe para onde a gente está indo, por quê? Porque o pastor está levando a gente de volta para casa. O nosso bom pastor está levando a gente de volta para casa, ainda que ele tenha que carregar o peso do nosso pecado na cruz do Calvário, ainda que ele tenha que carregar o peso de tudo que a gente fez de errado, de todos os nossos erros. Ele se alegra com isso, e ele se alegra com a nossa vida. Na pessoa de Jesus existe um mistério glorioso. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós, nasceu do ventre de uma virgem, nasceu do ventre de Maria. O Filho de Deus resolveu fazer o caminho que a gente não conseguia fazer, que era o caminho até Deus. Então, ele vem ao nosso mundo, ele vem como homem. O Filho de Deus nasce como um bebezinho. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus. Esse mistério das duas naturezas de Jesus é um mistério encantador. É essa história que a Bíblia conta para a gente. Não existe história mais bonita do que essa. Vivemos um momento difícil de pandemia agora, não é isso? Então hoje, poxa, a família de um amigo está doente, né? O meu irmão mesmo está doente.
no meio desses dias difíceis, a gente encontra consolo em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não esteve inerte, imune, distante do sofrimento. Pelo contrário, em Jesus Cristo, Deus conheceu a dor. O indestrutível foi ferido, rasgado, esmagado na cruz do Calvário. O Todo-Poderoso sentiu fraqueza e cambaleou nas ruas de Jerusalém durante o seu martírio. O Todo-Poderoso sentiu fome. O Eterno morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Esse é o mistério da pessoa de Jesus. E isso é totalmente lindo e encantador. Por Jesus Cristo, eu sei que Deus se importa com o meu sofrimento. O único Deus que sabe o que é sofrer. É claro que a gente sabe que não existem outros deuses. É claro que a gente sabe que só existe um Deus. Mas em toda a história, o único Deus que sabe o que é sofrer é Jesus Cristo. Ele participou do nosso sofrimento. Ele foi moído e esmagado para que a gente tivesse paz. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, aleluia. Cara, esse texto é incrivelmente lindo. Terceira e última lição: em nossa restauração, participamos de uma alegria em comunidade. Você percebe que quando a ovelha é restaurada, o que o pastor diz? Galera, vamos ficar felizes, porque eu achei a minha ovelha, carreguei nas costas, achei a minha ovelha. Então a gente vai ter que festejar. Essa é uma festa que a gente não faz sozinho. Então, por mais que a gente esteja distante, fisicamente aí, socialmente, sei lá, a gente está junto espiritualmente. Essa é uma festa em comunidade. Se você não vê valor nisso, Jesus vê. Você tem que estar inserido, você tem que estar no grupo, você tem que estar com a gente. No reino de Deus, não dá para você ser crente sozinho. Você tem que se aproximar de outros cristãos. Você tem que se aproximar, de repente, pela célula que já tem aí dos adolescentes e pelos cultos do UP. Você tem que estar integrado, você tem que se aproximar. A alegria é uma alegria coletiva. Pô, isso que é bonito, cara. Isso que é bonito. A gente não se alegra sozinho. É impossível ser feliz sozinho. Já dizia uma música muito antiga que você, de repente, não conhece. No reino de Deus é impossível ser feliz sozinho. No reino de Deus a gente é feliz em comunidade. Por isso que a gente gosta de estar junto. Por isso, semana passada, o pessoal estava esperando a Stephanie, para ela não ficar sozinha ali. Estava ali esperando horas, a carona dela, do tio. E aí, quando eu saio daqui, tardão da noite, eu acho que eu saí aqui 1h da manhã, acho. Passo, tá a Stephanie, mais uns 8 com ela. Eu falei, o que vocês estão esperando? Ah, a gente está esperando Stephanie. Entende? Pô, isso é o reino de Deus, cara. Como é que a gente vai embora e deixar a Stephanie sozinha? A gente vai ter que esperar até o tio dela aparecer. A gente pode até ligar pro tio e falar, pô, cara, vamos logo, você está demorando muito. 1h da manhã. Entende? O reino de Deus é assim, cara, alegria coletiva. A gente sabe se alegrar, pô, em coletividade. Vocês sabem, vocês são adolescentes. O adolescente sozinho não é ninguém, não é isso? Não tem graça, a vida é chata, é tudo chato. O legal é quando a pandemia está dando, né, essa distância aí, mas o legal é a gente estar junto. Primeira aplicação, pô, a gente precisa manter um coração extremamente grato. Então precisamos manter um coração extremamente grato. Como que a gente consegue manter esse coração grato? Quando a gente entende o que Jesus fez por nós. Beleza? Então
Então a gente tem que agradecer, cara, Jesus carregou a gente nos ombros, na cruz. Jesus foi martirizado. Jesus poderia ter acabado com tudo com um sopro. Ele disse: se eu orasse, meu Pai mandaria milhares de anjos para me socorrer, mas não. Ninguém retira a minha vida de mim, mas eu mesmo a entrego em favor dos meus amigos. Jesus te chama de amigo. Como é que o nosso coração não vai estar grato quando a gente entende que a gente era inimigo de Deus? Aliás, a gente não era inimigo, a gente era a própria inimizade. Mas agora Jesus nos chama de amigos e Jesus verte o seu sangue para nos salvar. Nosso coração tem que ser eternamente grato. No meio dessa pandemia, nosso coração tem que ser eternamente grato. Segunda aplicação, podemos ter alegria e paz. Por quê? Porque em Jesus a gente está seguro. Jesus é o bom pastor e Ele não vai deixar nada acontecer com a gente. O Senhor é meu pastor, não é isso? Eu não vou ter falta de nada. Aquilo que eu não tenho e aquilo que eu não preciso ter. E eu não preciso nem desejar. O que eu tenho é suficiente, que é a presença dEle na minha vida. Mais importante do que todo recurso, mais importante do que tudo, no meio dessa pandemia, a gente se alegra e a gente tem paz porque a gente tem a Jesus Cristo. O que for a vontade de Deus vai ser o melhor para nós. Aleluia. E o que for a vontade de Deus vai fazer a gente chegar à glória de Deus. Aleluia. Mais cedo ou mais tarde. Poxa, isso vai ser bom demais. Então a gente tem paz. A gente descansa. A gente pode dormir porque Ele não dorme. A gente pode entender que Ele cuida da nossa vida para sempre. Amém. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tenho certeza que eu vou chegar ao final dessa caminhada com Jesus Cristo do meu lado. Por fim, devemos agir como Jesus. Esse que é o detalhe. A gente tem que agir como Jesus. E é o que Jesus faz? Jesus age alegre, sem medir esforços. Beleza. Qual o esforço que Jesus vê em carregar a ovelha? Nenhum. Ele vê a alegria de levar a ovelha para casa. Então, assim tem que ser a nossa vida, tem que ser a nossa vida assim em comunidade. Jesus está explicando por que Ele come com pecadores e publicanos. É assim que a gente vai ter que ser, beleza? Na nossa escola, a gente vai ter que fazer umas paradas que assim não são tão legais, tão atraentes. Pô, pela nossa cabeça seria muito melhor fazer outra coisa. Mas não, a gente vai fazer sem medir esforços, como Jesus fez por nós. Entende? Pô, para dar uma carona, vai ter que dar uma volta maior. Cara, qual o esforço que Jesus viu em trazer você de volta, cara? Entende? Poxa, de repente eu vou ter que trocar uma ideia que não é muito legal. Faz parte. Faz parte da vida. A gente troca essa ideia, mas a gente se aproxima. E a hora que dá, a gente também manda aquela letra que a galera também não curte, não. Não é? Quando a gente fala do Evangelho, fala de Jesus, poxa, tudo assim com amor, tudo totalmente na boa, sem arrumar confusão, pensando na hora certa. Esses dias eu estava na padaria, um cara começou a trocar uma ideia muito doida comigo lá na padaria. Cara, aqui eu vou trocar aquela ideia doida na padaria, e se eu tiver uma oportunidade, é assim. Sem medir esforços, entende? Pô, dedica seu tempo para as pessoas que estão chegando, dedica seu tempo para os mais novinhos aqui. Você já está, quase na idade do gol e tem a galerinha aí que está chegando. Cara, não deixa essa galera sozinha, não. Dedica seu tempo a esse pessoal, integra esse pessoal a essa alegria em comunidade, não meça esforço.
investe seu dinheiro, paga o lanche pro cara, tá sem dinheiro, a gente vai sair, vai ao McDonald's não, beleza? Faz mal. Mas é gostoso, né? Mas faz mal, vai a outro lugar. E aí paga a parada para a pessoa, paga igualzinho o seu, entendeu? Ah, você vai comer o sei lá o quê, racha com a pessoa ali, divide o seu. Não meça esforços, não meça tempo, não, cara, abre mão de tudo pelo Evangelho de Jesus, você vai ser feliz em Jesus Cristo. Porque foi isso que Jesus fez por você e por mim. Então a gente não tem que medir esforços. Amém? Vai aplicar essa parada na sua vida mesmo? Posso te perguntar depois? Pô, vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela grande bênção dessa noite. Essa noite foi planejada nos céus, assim como aquele dia em que Jesus contou essa história. A gente te louva, a gente entende o amor de Jesus Cristo por nós, a gente quer entender cada dia mais também. A gente sabe que na eternidade a gente vai entender mais um pouquinho tudo que Jesus fez por nós. A gente só tem a te agradecer, Senhor. Como foi pesado o seu sacrifício, como foi pesada aquela cruz, o seu martírio, as gotas de sangue no Getsêmani misturadas com suor, a traição, Senhor, toda a ofensa, toda a blasfêmia, toda a agressão, o vinagre jogado numa boca sedenta, os pulsos atravessados, os pés atravessados, o lado cortado, os cravos na cabeça. Senhor, a gente não tem como medir tão grande graça que nos alcançou. Nós, pecadores, nós, piores do que os piores pecadores, nós fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu Evangelho. A gente te glorifica, Senhor, a gente está em paz diante de Ti, aleluia, a gente é chamado de Teu Filho, a gente te glorifica pelo Teu Filho Jesus, então, aleluia. E é em nome do Teu Filho que a gente ora, amém.